Graça e paz, maravilha, novamente nos ajuntarmos, como sempre o fazemos, né? Principalmente, como gosto de frisar, no dia de domingo, porque é o dia da nossa live e nós temos companhia com pessoas, às vezes até mas bem distante de nós, como nós tomamos conhecimento desta verdade, deste fato. Quero cumprimentar a igreja e cumprimentar os que já ouviram essa devocional com os nossos irmãos, né? O Wagner e a Leide. E o convite já está, né, no cântico, me leva para casa. Você sabe que o homem, ele está como que à deriva na vida, como perdido no espaço e no tempo, e sem saber, né, onde é que é a casa dele. A pior coisa que tem é você não saber onde mora. Às vezes as pessoas têm demência, Alzheimer ou coisa desse sentido, e de repente elas precisam de um auxílio. Pois o homem, com seus 8 bilhões nesse planeta, eles estão como que perdidos neste mundo, porque eles não conhecem o caminho da casa. Por isso que Jesus disse, né? Eu sou o caminho. Lá em João 14, no verso 6, diz, eu sou o caminho, e depois ele dá a razão dele ser o caminho. Depois ele diz, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não fora ele a verdade e a vida, também não seria ele o caminho. Então nós queremos agradecer a Deus por estarmos aqui, né? E podermos também ir a horizontes que até desconhecemos. Mas a Bíblia diz que este evangelho não é o evangelho que está aí fora, porque há muitos evangelhos, viu? Paulo diz em Gálatas primeiro, que há muitos evangelhos, mas ele fala desse evangelho será pregado no mundo inteiro para depois ele vir. E então ele diz será o fim. O fim, evidentemente, é o seu retorno, a sua volta para buscar a sua noiva, a sua esposa, a sua preferida, porque Jesus é um noivo que ama acima de tudo. E ele então foi preparar, como sempre em Israel acontece isso. Em Israel, como você vê no capítulo 25 de Mateus, o moço, ele gosta da moça e ele vai com os pais, ele vai procurar a família. E quando ele chega para conversar, ele dá o dote. Às vezes o dote são animais, são terras, dinheiro, tudo era a forma, a maneira daquele tempo, né? E aí aquela moça estava comprometida com ele, e ele então ia construir o lar, a família, a casa. Ele ia buscar, né, as razões, valores, para ele então trazer aquela esposa com ele. E aquela moça então ficava no aguardo, e quando chegava o momento, ele fazia, minha filha mesmo agora foi para o Rio de Janeiro para despedida de solteira de umas amigas dela lá, né? Ele fazia uma espécie de despedida de solteiro com seus amigos. E quando então encerrava esse ciclo, ele ia até a casa dos pais da noiva para trazê-la para a sua casa. Era um ritual bonito. E o Mateus, no capítulo 25, fala exatamente isso, né? De como de pessoas que elas não se prepararam para esse momento, né? Não se prepararam para esse momento. Por favor, pode entrar, tá dando muito eco aqui. Isso, pode baixar.
Me perdoe aí, nós estamos com um problema técnico aqui. Estamos acertando. Aí já está um pouquinho mais. Já está mais. Aí, tá bom, deixa assim. Ótimo, desse jeito. Eu pedi perdão àqueles que estão nos ouvindo, e lógico, isso daí é tanto desagradável. Como nós estávamos dizendo, era assim que acontecia, as núpcias, as bodas. E eu que venho, né, do casamento da minha filha no Equador, então eu digo que é uma das coisas maravilhosas da vida, né? A palavra de Deus diz que aquele que acha companheira, acha mulher, ele está recebendo benefícios de Deus, o bem de Deus. Veja como Deus é fantástico nesse quesito, né? Porque foi ele que disse que não é bom o homem viver só. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E ele quer que nós o sejamos também. Hoje nós vamos falar de um projeto lindo de Deus que se chama salvação. Nada é tão auspicioso e salutar e proveniente e deveria ser desejado como o projeto de Deus para o mundo chamado salvação. E quando é necessário salvação é porque a pessoa em questão, e no caso aqui é toda a humanidade, ela está em perigo de vida. E toda a humanidade está assim porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos, separados da graça de Deus. E aí eu sempre pergunto, onde vai o homem separado do seu Criador? Onde vai? Ele fica à deriva na vida, como que perdido. E como não havia elementos nenhum na terra para restaurar esse estado do homem e restituí-lo novamente a Deus, coube ao próprio Deus criar uma instituição, que é a da salvação, para que o homem pudesse achar a casa perdida. A casa é o Pai, é o ambiente do Pai, é o habitar do Pai, é os céus, é o trono da sua glória, que evidentemente, por razões do homem aqui na terra, isso devaga muito na mente das criaturas do mundo. Você pode conversar, e eu converso com centenas de pessoas, dezenas delas, às vezes até diariamente, e eu as vejo como que perdidas. Jesus, quando estava aqui na terra, ele olhava o homem como ovelha perdida que não tinha ou não tem pastor. Por isso que ele diz que ele é o bom pastor, lá em João 10. E aí ele diz, o bom pastor, ele faz tudo. E lá é bem forte a expressão, porque ele diz assim, dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos usar como referência o Evangelho de João, no capítulo 5, que fala, como o texto desta noite, né, o tema, o triste estado do escravo do pecado, daquele que pratica o pecado, é o tema da nossa noite. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, João capítulo 5. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existia junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 alpendres, 5 pavimentos. Nesse jazia uma multidão, muitos de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, em certo tempo, descia um anjo, agitando a água, e o primeiro que entrava no tanque,
uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu desço, vem outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era um sábado. Oremos. Pai bendito, aqui está o texto que nós escolhemos para o tema desta noite, que é o triste estado do escravo, daquele que pratica o pecado. E em nome de Jesus pedimos que interfiras, Senhor, nesta mensagem. Nos ajude a expor a Tua palavra, porque o Senhor, mais do que ninguém, sabe a razão e propósito da qual nós a expomos. Queremos, Senhor, que da mesma forma que se deu em Jerusalém, também se dê, ó Pai, com esta mensagem, e enfermos, coxos, cegos, doentes, paralíticos, pessoas arruinadas da vida, pessoas com problemas econômico, financeiro, profissional, enfim, ó Pai, doméstico, sentimental, sejam alcançados e também sejam curados. Que nada perturbe, incomode e atrapalhe esse nosso momento. É por amor de Jesus que te peço. Amém. Bom, interferência dos céus no estado precário do homem na terra. O homem transgrediu, e o que é transgredir? É você errar o alvo do querer e da vontade de Deus. Isso se deu, como já dissemos antes da mensagem, lá no Jardim do Éden. E o homem então fez a sua escolha e colocou Deus de lado da sua vida, e agora ele vai seguir a vida sem Deus. Se você segue a vida sem o Deus Criador, o intruso, que é o inimigo de Deus, ele vai tomar as rédeas da vida das pessoas. E esse camarada é chamado nas Escrituras Sagradas de o diabo. E o João, o apóstolo do Senhor, escreveu no seu livro, na sua epístola, lá no capítulo 3, no verso 8, o seguinte: para isto, o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Ele se manifestou. Depois ele dá o porquê dessa manifestação: para desfazer as obras do diabo. Então nós temos uma cena, o mundo no horror de vida que ele está vivendo. Nós podemos projetar os nossos olhos para essa massa humana, essa explosão demográfica, esta multidão enorme de bilhões de pessoas que estão na Terra. E quando você olha, mesmo que você possa parafrasear e usar argumentos outros, você vê que essas pessoas estão enfermas. A Bíblia diz que é doente, mortas em delitos e pecados. Paulo fala assim. E uma pessoa que está vivendo assim, ela está morta, ela vai putrefar. É assim que acontece na decomposição do nosso corpo, quando a morte literalmente nos toma. Quem já fez exumação como eu, sabe desta verdade. Você não vai encontrar um corpo na sepultura. Você vai encontrar o esqueleto dele. Tudo se foi. Acaba-se tudo. Não é mesmo? E a morte é que realizou tudo isso. E a morte, ela tem uma origem. Ela veio da desobediência. Quando você lê este mesmo texto, este mesmo capítulo, e vai lá para o verso 14,
do capítulo 5 está escrito: Jesus encontrou este mesmo homem no templo. O tanque de Betesda, eu estive lá, está perto do templo. Está, como nós acabamos de ler, entrando pela porta das ovelhas. E entrava por ali porque ali tinha acesso às águas. As ovelhas era o sacrifício que os judeus faziam no passado, e aquela porta era onde entravam as ovelhas, que eram preparadas para depois elas servirem para o sacrifício, culto ritual judaico, que foi feito até os anos 60 da nossa era. Depois Roma entrou ali e destruiu o templo e destruiu a cidade, houve a diáspora, espalhou judeus para tudo quanto é lado, e agora eles retornam para lá, mas não tem mais o templo, porque está lá a mesquita lá dos árabes, e no mesmo lugar, inclusive. Mas nós sabemos que ao final de tudo isso, segundo as profecias deste livro, então ali voltará a ser o que foi feito séculos antes por Salomão e depois por Esdras e Neemias, depois da diáspora que sofreram por causa de Nabucodonosor, o caldeu, que levou eles por desobediência. Você vê a desobediência como é que é? Quando eu vejo as pessoas que estão sofrendo na vida, e elas perguntam: e você não sofre? Olha, cheguei do médico há pouco tempo agora, e ele fez algumas restrições alimentares para mim. E eu, como sou bom ouvinte, não é muito verdade isso não. Mas eu estou, né, e minha filha está aqui de prova, eu estou obedecendo com certo rigor, inclusive, a isso. Né? Então, quando você não ouve, e a minha Bíblia diz que este livro, só este livro, é a verdade. As demais outras literaturas da terra, e nós estamos repletos delas, alguns são best-sellers, algumas delas estão grifadas, as pessoas vão lá e escrevem, assinam e dedicam e tudo mais, mas não é a verdade. A Bíblia diz: a minha palavra é a verdade. E aí você me pergunta, porque eles me perguntam, por que é a verdade? Olha, é só você ver o que ela escreve e como ela subsiste ao longo de todos estes séculos, desde Moisés, que foi o primeiro escritor das Escrituras Sagradas, escrevendo o Torá. Existe as Escrituras Sagradas. Não faz muito tempo, lá, né, no deserto de Judá, foi encontrados pergaminhos de Isaías, confirmando, quando lá no museu está uma réplica deles, inclusive em Israel, né, desses pergaminhos. E por que eles resistiu à invasão romana, quando eles esconderam naquela caverna em Qumran as Escrituras? Deus faz questão disso para que vá agora os estudiosos e vejam que, de fato, aquilo que séculos antes, né, e estão aí os historiadores, estão aí os cientistas fazendo o seu trabalho, e quando eles descobrem coisas antigas, eles inclusive não têm referência até para datar aquilo que eles descobriram. Aonde que eles vão encontrar? Nas Escrituras Sagradas. Por isso que ela é, de fato, a verdade. E este livro de Deus, que é a verdade, fala da malignidade do pecado. E ele vai apontar os efeitos desta malignidade. Quando ele procura esse homem é um retrato falado do que o pecado provoca. Este homem está nesse estado, 38 anos, esperando, e eu quero confessar que até os dias de hoje eu não consigo entender por completo esta fonte que eu estive lá, nesta fonte.
entrando pela porta das ovelhas, que as pessoas estavam ali, e ali era um verdadeiro hospital de pessoas doentes, enfermas. Era um ambiente, podemos dizer, até um tanto quanto grosseiro, porque quando você vai nessas clínicas, você vai nesses amas, você vê que é um ambiente mesmo não muito agradável. Talvez até as pessoas da área médica, como estão aqui, vejam, estão ali por causa, né, do Vilmetal, né? Estão ali por causa do... Né, escolheram, e é um dom de Deus, inclusive. Eu não sirvo para dar uma injeção sequer em ninguém, e muito menos para tomar injeção, como eles já fizeram comigo, né? Estou olhando para dois aqui que fizeram isso comigo, né? Furam com prazer, parece sádico, sabe? Faz assim, né? Parece que aquela alegria. Segura aí, pastor, você mete o pau na gente no púlpito, agora a gente vai se vingar aqui. Então, o que acontece? Essas pessoas que estavam ali, é um quadro não muito belo, não é um quadro bonito de se ver. Quem é que vai se deparar com cego, com doente, com paralítico, com pessoas que estão com as suas vidas ao longo de uma existência, 38 anos paralítico, sem resultado de vida? Mas nós temos aí milhares de séculos neste mundo, e eu pergunto, só o nosso país tem mais de 500 anos, e qual o resultado desse país que é um continente, o Brasil? Qual o resultado? Nós temos 70% dos brasileiros que estão no vermelho, que estão endividados, e parece, inclusive, que a natureza daqueles que não se importam com dívida, parece que tomou a consciência dos brasileiros, a ponto de dizer, devo, não nego, pago se eu puder. Eles falam quando puder, mas eles, podemos dizer, se eu puder, mas parece que outras nações, como Cuba e Venezuela, nosso presidente está lá. Parece que eles não têm como pagar também, mas todo esse lado aqui do planeta nosso, parece que eles estão vivendo também as mesmas situações. E outros mundos, até europeus, olha, há pouco tempo, você vê que a Grécia foi depender do mercado, do Banco Internacional, e Portugal também ficou meio assim das pernas. Não tem nação no mundo, na Terra, que elas digam, não, nós estamos de boa. Nem a Rússia com seu poder militar, não mais econômico, e nem os Estados Unidos com esse poder que ele tem tão grande, mas com uma dívida cavalar, como nenhuma nação do mundo as tem, não obstante o PIB que tem. Agora, uma grande verdade é essa, tudo isso foi gerado pelo pecado. O mesmo sintomas que esse homem estava vivendo, o mundo está vivendo. O mundo está paralítico. O mundo está num leito e não vai sair de lá enquanto não reconhecer que Jesus, e só Jesus com sua palavra, o pode tirar desse estado. Eu gosto muito desta cena. Este homem que está naquela cama 38 anos, agora ele está carregando aquela cama por causa de um homem e por causa de uma palavra, que é esta palavra. Então eu estou sugerindo o quê? Você que está nesse leito, seja qual for a área da sua vida, paralisado em economia, em finança, em saúde, em social, e profissional e doméstica, seja lá qual for, você pode ainda nesta noite reverter este quadro. E agora, então, pegar aquilo que te castra, te prende, te aguilhotina, te amarra, e agora você, então, agora você arrasta aquilo como dizendo, nunca mais vai me subjugar na minha vida. Porque ele, então, é procurado e ele escuta a palavra de Deus. Veja bem que o tanque de Betesda era
repleto, forrado de pessoas infelizes. E ele é um quadro deste planeta Terra que nós estamos vivendo, que no seu todo ele está vivendo as agonias da vida de esperar um milagre que não vem. Impossível de acontecer. Ele até diz para Jesus: eu não tenho ninguém que me leve até lá. Eu fico vendo pessoas que estão na expectativa de acontecer. Como eu disse, eu não entendo muito isso, ou quase não entendo isso, deste tanque de Betesda, que um anjo em certo tempo aparece e agita aquela água. Embora eu saiba que este anjo que fazia isso é aquele anjo que apareceu naquele dia, agora materializado. E eu disse que eu não entendo, mas eu, na minha tradução, eu coloco exatamente isso. Por quê? Porque aquele homem não tinha ninguém para levá-lo. E você sabe que quando existe uma oportunidade, as pessoas que dizem até que gostam de você, mas elas preferem tomar para elas. Não é assim a natureza do homem? E o próprio Jesus diz que o camarada só vai dividir a comida dele depois que ele estiver bem ou muito satisfeito. É assim. E tem aqueles que mesmo depois, como escreverá o Lucas no 16, mesmo depois não deixa nem as sobras. Quer dizer, aquilo que não faz falta para aquele que está necessitado e faminto. Bom, você sabe que o pecado gerou essa natureza no ser chamado homem. Por isso que você vê a dureza do coração das pessoas. E nós que pregamos a palavra de Deus, às vezes nos surpreendemos, porque a minha Bíblia manda eu amar indistintamente. Mas eu olho certas figuras na terra que eu digo: Senhor, me habilita a amar esta pessoa. Vou colocar exemplos aqui. Homens que estão com autoridade na terra, e elas estão criando, como diz Isaías, leis horrorosas. Isaías diz: ai daquele que faz lei para sacrificar o pobre. E eles não dizem isso declaradamente, mas quando eles estão fazendo as leis que facilita mais ainda a vida deles, e de repente sacrifica a vida daquele que é inferior, e nesse caso somos nós, eu fico me perguntando: Senhor, me capacita para amar essas figuras no mundo, porque a minha Bíblia diz para eu orar pelas autoridades. Está lá no capítulo 2 de Timóteo: orar pelos que estão em eminência. E aí eu pergunto: eles estão ali e eles de repente solapam o erário público, e quando ele tem que dar, como agora, para aqueles que estão sofrendo lá no sul, eles dão essa importância irrisória de R$800. Mas R$800 está dando para as pessoas que estão aí desempregadas, com Bolsa Família, essas coisas todas. Lá eles estão vindo de uma tragédia, e isso na minha cabeça eu não consigo entender. E por outro lado, eles pegam verbas milionárias para distribuir entre eles. E a minha Bíblia diz aqui, ó, que eu tenho que amar essas pessoas. Eu quero dizer para você que foge muito a minha razão eu entender esta parte, mas eu continuo fazendo aquilo que é meu dever. E quando eu oro, Senhor, abençoa os nossos governantes, aqueles que estão com autoridade nas suas mãos, para que nós possamos ter uma vida, como diz a Bíblia, sossegada e quieta. Bom, nesses 500 anos ainda nós não tivemos. Mas evidentemente que isso é tudo objeto e fruto do que nós acabamos de dizer, do pecado. E Jesus vai inclusive dizer para ele a razão de tanta dor que ele viveu 38 anos. Você vê que na leitura
A Bíblia diz, e Jesus, sabendo que ele sofria por 38 anos. E eu estou dizendo que nós sofremos há 500 anos aqui nesse país. E o mundo está sofrendo há 6.000 anos. Tudo por quê? Porque um dia eles recusaram o quê? O comando de Deus. Eles recusaram obedecer a Deus. Este homem aqui, ele pecou quando ele deixou, no verso 14, de obedecer a Deus. E quando você não obedece a Deus, todas as vezes que eu não obedeci aos meus pais, e eu sofri, em essência eu sofri demais nessa vida. Se tem um cara que entende o que é sofrimento e dor, sou eu. Talvez daqui e dos que estão nos ouvindo por essa live, não tem uma pessoa que sofreu como eu. Por quê? Porque eu resolvi virar as costas para aqueles que me colocaram no mundo, humanamente falando, os meus pais, e simplesmente desprezá-los. E quando eu faço isso, eu estou desprezando quem? A Deus. Porque o Efésios, no capítulo 6, diz, se você quiser ter uma vida justa, boa, regalada nesta terra, obedeça os vossos pais. E eu era um contraste com respeito a isso. E evidentemente, quando as minhas filhas, uma delas está aqui, elas deixaram de me obedecer, então o que aconteceu? A Bíblia diz que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você já pensou? Já falei aqui de um pregador milenar, né, do século retrasado, que ele tinha um sermão, pecadores na mão de um Deus irado. Você já imaginou? Deus irado é o que está acontecendo lá no Marrocos. Milhares de pessoas estão soterradas. Eu estou falando isso porque eu tenho uma filha numa zona de perigo. O Equador tiramos foto, eu e minha filha, num vulcão ali, que é um verdadeiro oceano na sua borda ali de água, e as pessoas até, aquilo qualquer hora pode fazer o que? Vomitar aquelas lavas de fogo, esse negócio todo, como os que a gente até tentou subir lá e sentimos-nos mal, inclusive por tentar ser tolo, né? Não tem um preparo físico e quer chegar nas bordas de um vulcão, a não ser que seja como nós fomos agora, de carro, esse negócio todo, mas chega na borda, tiramos foto, muito bonito, é um ponto turístico, mas a gente sabe que a qualquer hora pode acontecer o que aconteceu com Vesúvio, na Itália. E foi um número enorme de pessoas nos anos 70, que eles foram engolidos por aquelas lavas, e até hoje estão lá nas estradas, nos museus, eles petrificados da maneira como eles estavam tentando fugir daquele lugar. Então, quando nós vemos esses cataclismas todos acontecendo, né, e agora no nosso país, que há anos atrás, há 20, 30 anos atrás, disse que nós nunca íamos ter tempestade tropical, tornado e tantas outras coisas no nosso país. Mas quem fez esse diagnóstico mentiu, ou errou, porque nós já estamos tendo esses cataclismas aqui no nosso país. E quando temos esse distúrbio, essas pessoas estão sofrendo, gente. E é triste você ver pessoas como na Ucrânia, dando entrevista, dizendo, eu não tenho mais tempo para reconstruir a minha vida. E agora eu só vou viver as decepções de agora no ocaso da vida, agora quando fecho as cortinas da minha existência na terra, eu saber que não tenho mais espaço nem tempo para restaurar e reconstruir nada. Aquele que é jovem e ele ainda tem ânimo porque a vida sobrou, ainda vai lá, embora é triste também esse quadro. Ninguém se alegra com isso. O quadro desse moço aqui não alegrava ninguém. E aqueles 5 pavilhões que estavam ali no Betesda, repleto de paralíticos, doentes, cegos, e pessoas que elas foram vítimas de si mesmo. Porque o verso 14 dá o porquê dos dramas, das
tramas, das tragédias, dos desastres da vida. O que Jesus está dizendo aqui, que as coisas ruins, as coisas piores acontecem por causa do pecado. Eu vou ler para vocês. Mais tarde, Jesus encontrou o ex-paralítico no templo. Ele disse: olha, você está curado, mas não peques mais para que não aconteça uma coisa pior, gente. Pior do que ficar 30 anos. E eu falo, pior é a guerra na Ucrânia. A guerra que teve no Vietnã, a guerra que teve no Iraque, a guerra que teve no Afeganistão, a guerra que teve no Paraguai, nós estávamos no meio. Agora essa guerra que o pessoal no sul está sofrendo com a inundação e terremotos no Marrocos e milhares de pessoas. Não sou eu que escrevi esse livro. Esse livro é a palavra de Deus. E mostra o quê? As consequências do pecado. Mas o homem tem prazer no pecado. Converso com eles lá fora. E eu vejo que eles fazem com alegria. O pecado lhes dá um prazer e eles não conseguem ver que o resultado daquilo é o pior possível. E depois você vai ficar esperando a sorte, porque ele estava esperando a sorte. Um anjo passava e ele não tinha como chegar e se jogar naquela água. Mas anos e anos ele está ali. Analise uma pessoa nessa situação. Dá para você projetar, você acometido de qualquer mal que vai te paralisar a vida. A vida é gostosa quando você tem direito de comer. Que nem agora a médica falou para eu não abusar muito do doce. Falou, não, você não está em zona de perigo, mas você já está crescendo muito nisso. Então, se você quiser ser mais comedido, eu falei para ela, pode crer, doutora. Está falando com a pessoa certa. Entendeu? E eu desobediente como sempre fui. Entendeu? Com relação a esta área, né, que é a medicina. Entendeu? Aí eu pode deixar. E minha filha está de prova aí. Estou bem light mesmo, comendo umas coisinhas amém, uns mingauzinhos e tal. Né? Então, mas não tem jeito. Quando chegar o churrasco, eu vou. Né? Vamos. Né? E outro casamento, né, como o da minha filha e da Leide, que foi os 2 últimos que nós realizamos. Né? E então a gente vai abusar um pouquinho daqueles. Aqueles docinhos, aqueles coisinha apetitosa, não é mesmo? E ela não restringiu, ela só falou, se eu puder e tal, isso vai fazer muito, muito bem para o Senhor. Então, você percebeu? De repente você está paralisado. De repente você está prostrado numa cama. De repente você está vítima como essas pessoas, que elas falam, como eu vou reconstruir minha vida se eu já tenho 60, 70, 80 anos? E tudo aquilo que eu vivi e existi, agora foi levado em 1/1000 de segundo. Eu lembro quando minha filha desceu do prédio, né, e ela ligou para mim, pai, estou aqui na rua porque o terremoto foi grande. Eu falei, mas não caiu o seu prédio, então sobe para lá e vai dormir, filha. Entendeu? E eu sempre digo, pode ter terremoto lá. Você vai até achar que é uma blasfêmia. Mas essa é a minha confiança. Né? A Bíblia diz, e esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos, está lá em João no capítulo 5, no verso 14 e 15. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, será feita. E o que eu peço é que Deus cuide de toda a minha prole e família, até porque eu não posso estar, eu tenho uma família bem próspera, eu não sou aquele cara que falou, vou ter só um filho para ele ser bem sucedido na vida. Eu conheço muitos, mas muitos, que eles se decepcionaram com essa filosofia de vida. E eu resolvi ter uma família próspera, mas indistintamente todas elas abençoadas. E elas se espalham por esse mundo, até porque
Hoje, com a tecnologia, você pega um avião, daqui meia hora você está no Japão. Meia hora já não é tanto assim, né? Daqui meia hora é no aparelho que você está me ouvindo e me assistindo. Né? Daqui 20 horas, 20 e poucas horas, você está do outro lado da Terra, com os problemas de fuso horário, essas coisas todas. Então eu digo, não, se vai acontecer o mal, Deus vai pegar a minha descendência, que está nesse livro aqui, ó, dizendo que ele tem compromisso com ela e retirar de lá. Essa é a minha confiança e fé. Por que eu prego esse livro aqui há 40 anos? Porque eu acredito nele, nos resultados que surgiram através desta confiança. Porque a palavra de Deus, velho, esse homem não conhecia Jesus. Jesus conhecia ele, assim como você talvez não conheça Jesus. Pelo menos o Jesus da minha Bíblia. Você conhece Jesus da religião, Jesus da parede, que até nas instituições. Vai no banco, tem um Jesus lá, não tem pregado na parede? Você vai lá onde eu trabalhava, está lá, cheio de Jesus, pregado na parede, para tudo quanto é lado. Mas eles têm olho e não vê. Não é. Não é o meu Jesus. Então, quando eu estimulo você, é porque você, talvez, como este homem, não conhecia Jesus. Mas o Jesus da Bíblia te conhece. Porque a minha Bíblia diz lá no Salmo 33 que os olhos dele estão sobre todos os moradores da terra. 8 bilhões de pessoas. Ele sabe exatamente. Eu não sei. Sei que minha mulher viajou e eu não sei aonde que ela está. Ela pode estar num restaurante agora, numa igreja, ou numa festa, sei lá. Mas os olhos do meu Deus estão. E sobre toda a minha casa, e descendência e família. Porque nesse livro está escrito isso. Então o que acontece? Ele não conhecia Jesus, mas Jesus foi lá e sabia quem era esse homem e o que ele estava vivendo. A minha Bíblia diz, Jesus vendo deitado, no verso de número 6, sabia que ele estava há muito tempo nesse estado, disse para ele, você quer mudar de vida? E mudar de vida para ele era ser curado. Jesus está propondo mudança de vida. Porque a pessoa, quando está fumando, bebendo, jogando, mentindo, roubando, adulterando, se prostituindo, fazendo, chacinando pessoas, fazendo com aquele cara lá nos Estados Unidos que fugiu e agora sofreu e foi pego de novo, e tantos outros, ele não faz para ficar depois 38 anos inutilizado. Mas, se não for no que está escrito aqui, você está em sério perigo. E esse homem não fez o que ele fez, que eu não sei o que é, a Bíblia não relata, mas a Bíblia diz, chama de pecado. Foi Jesus que falou, não peques mais, para você não ficar pior do que você estava. Eu conheço muitas pessoas que elas ficaram pior do que elas estavam. Por quê? Porque elas vieram, provaram esse bom caminho aqui, que é o caminho de Deus, e depois elas resolveram voltar para o pecado. Você lembra a história do filho pródigo? O filho pródigo é um desses que estavam na casa do pai e de repente ele se iludiu achando que havia uma felicidade extra. Esta eu gosto de dizer que é estragada. A felicidade é na casa do pai. Assim como a felicidade do homem é junto a Deus. Se você escapar das mãos de Deus, você está pego, cara. Se prepare para 38 anos, isso nesse capítulo. Se você for para o capítulo 3 de Lucas, tem uma viúva que o juiz não atende. Se você for para o capítulo 19, você vai ter que uma mulher que está 13 anos curvada. Você percebeu? Está no capítulo 13 de Lucas. E assim, no capítulo 5 de Marcos, tem uma mulher que 12 anos está sofrendo, sangrando. Você já imaginou esta mulher, como que ela estava? Ficou na miséria, porque pagou o médico 12 anos, né? E depois nada aproveitou, até encontrar-se com Jesus. Todas indistintamente essas figuras, por causa do verso 14, o pecado. Agora esse Jesus que conhece vai propor para ele, como ele está fazendo conosco.
nesta hora. Você quer ser sarado? Quer dizer, você quer sair desta vida? Você já não cansou? Estou falando com você, cara. Você não cansou de viver esse estado que você está vivendo? Você é dependente de álcool, dependente de droga, dependente de festa, dependente de viagem, dependente de tantas coisas nesta vida, e Jesus quer te libertar para você ser livre. Se você não tem a graça, eu sou uma pessoa, até a semana passada eu falei, quem quiser me achar, vai me achar na igreja ou em casa. Como falei, minha mulher está viajando, eu tinha a chance de ir também, como, né, às vezes para agradá-la eu vou com ela, mas o meu prazer mesmo é estar aqui. Mas tem pessoas que elas, se ficar como eu, e vai entrar numa depressão profunda, porque eles não vão achar que a alegria. A minha filha vê, eu fico o dia todo cuidando do meu cachorro, eu vou para a internet, eu dou uma respirada fora, eu como alguma coisa e tal, e assim sucessivamente. Então, nada me desanima. E eu passaria anos e anos dentro daquelas paredes lá, tranquilo. Aí o outro, né, principalmente a Lawane, vai dizer, não, o que é isso, pastor? Isso daí é uma loucura. Eu quero pegar avião para tudo quanto é lado, ônibus para tudo quanto é lado, pego minha bicicleta, saio pedalando, mais ou menos assim, né? Então, aquela ansiedade, eu quero escolher vida e conhecer vida. Tem gente que é assim. A minha filha mesmo que está aí conhece o mundo todo quase. E eu pergunto para ela, não me causa inveja nenhuma. E às vezes que fui para agradar ela, agradar a mãe, alguns países fora do nosso país, né? Não digo que não foi bom até para a experiência, mas presta atenção, o único país que eu gostaria e pedi para Deus para conhecer foi Israel. Os demais, a Europa, Estados Unidos, não. Isso daí eu fui por ir. Mas Israel eu queria conhecer por causa deste livro, por causa da minha fé e do Deus dessa Bíblia que me conhece. E ele foi me buscar também no mesmo estado deste homem, paralisado em todas as áreas da minha vida. E ele disse para mim, olha, se você continuar aí, você vai cair num abismo, você vai morrer. E aí, então, ele capacitou-me para crer. Não foi eu que tive fé para crer. Talvez esteja falando com pessoas que falam, mas eu não consigo, já fui até para a igreja, eu já li a Bíblia, eu já escutei o padre, o pastor, o bispo, o guru, o papa, ele não vai mudar, querido, porque eles não têm poder. Você vê que o anjo aqui não alcançou ele. E eu não vou dizer que não é um anjo, porque a Bíblia diz que um anjo descia. E eu até traduzi para você, na minha tradução da Bíblia, que este anjo que aparecia uma vez ou outra lá, agora literalmente está diante dele dizendo, eu vim te curar. Mas ele precisa de uma manifestação. Você sabe que Jesus veio no mundo, mas se você não se manifestar, ele não pode fazer nada para você. E ele faz a proposta, você quer mudar de vida? Você quer ser curado? E ele vai usar as ladainhas da vida dele por causa dos anos de dor. Eu estou sozinho, não tem ninguém se interessa por mim. Era um deprimido em potencial. Era um camarada que a vida escalavrou ele. Aí Jesus vai simplesmente olhar para dentro dele e estimular a confiança para então Jesus dar aquela estocada. Pega esse leito e vai para a tua casa. E ele acredita nisso. Porque o Deus da Bíblia é um Deus incisivo. E quando ele fala, a palavra dele é mais do que um trovão. Você vê que o trovão, quando ele estrala lá em cima, né, estoura lá em cima, ele abala o nosso planeta, abala os outros mundos todos, né? Pois é, essa palavra que sai da boca dele é maior do que o invento dele, que é o trovão, os raios e toda a criação, porque nós cremos na criação. E quando ele fala para aquele moço, então ele é imbuído do poder para crer. Nessa noite eu estou querendo crer.
que você pode também nesta noite mudar a sua história. Mas para isso você precisa falar: Senhor, eu creio. E aí você vai pegar aquilo que te escraviza, aquela cama, e ela não vai ser mais o seu carrasco. Não vai ser mais o motivo da sua tragédia. Pelo contrário, você vai pegar aquilo e vai carregar aquilo, e aquilo não vai te carregar mais. Então, Deus quer que você ande pelas alturas. Não sofra mais, não se arraste, não viva mais a vida miserável, indiferente, onde as pessoas passam. Eu estou falando com umas assim, e simplesmente falam: olha, coitado. Eu sei porque já falaram isso para mim. Olha, coitado. Não, quando olharem para você depois dessa mensagem, vão dizer: olha, o bem-aventurado. É isso que Deus quer fazer neste momento com a sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar? Deus e Pai, o Senhor diz que eu sou a porta, e quem entrar pelo Senhor salvar-se-á. Ali estava a porta das ovelhas, Senhor. Estava aquele poço. E estava também aquele verdadeiro cadáver. Um futuro cadáver. Se o Senhor não chegasse ali, provavelmente iria ter um óbito naquele alpendre. Então, nesta noite, Senhor, muitas figuras estão conosco, pessoas que estão vivendo esse estado de vida, se é que podemos dizer que é vida, Senhor. É uma subvida, está vivendo uma vida insuficiente, Pai. Então, nesta noite, que essa pessoa pare de vegetar para viver a essência da vida que o Senhor trouxe para aqueles que em Ti crê, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.